Veja no ICL Notícias, segunda edição. Ela nem será apressada, nem será retardada. Avisa a polícia. STF diz que o usuário que portar 40 gramas de maconha não pode ser considerado traficante nem criminoso. Tá vindo de baixo, tá acabando. Lula fala e o mercado dá chilique. Presidente defende o salário mínimo. Diz que corte de gastos precisa ser discutido e que combate à inflação é prioridade. Eu quero cuidar de controlar a inflação. Alerta máximo na Bolívia. Militares cercam palácio e ex-presidente Evo Morales fala em golpe de Estado. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. A gente já começa com informações ao vivo aqui no ICL Notícias, porque neste momento, na Bolívia, militares das Forças Armadas do país cercaram o Palácio Quemado, que é a sede do governo, e um general que foi destituído ontem pelo presidente do país, o Juan José Zuniga, que foi destituído ontem justamente, ele anunciou um golpe de Estado no país. Então, a situação de momento é que o presidente Luiz Arce foi para as redes sociais e chamou, na verdade, ele não chamou uma mobilização, né? Ele chamou de mobilização irregular e, na sequência, o ex-presidente Evo Morales foi além e disse que era necessária uma mobilização da população nacional pela democracia. Vou dar boa noite para o meu querido parceiro Rodrigo Viana. A gente aqui já começa todo vapor nessa quarta-feira, né, Rodrigo? Começamos, Gabi. Boa noite a todas e todos. Na América Latina, ninguém morre de tédio, né? Mais uma tentativa de golpe na Bolívia, 5 anos depois daquele golpe comandado pela Jeanine Áñez. Daqui a pouco vamos mostrar as imagens, né? Temos imagens do que está acontecendo agora no centro de La Paz, com a mobilização de tanquetas, como eles dizem, que cercaram o palácio, Gabi. Eu vi uma imagem agora há pouco na Telesur, emissora que tem sede na Venezuela e cobre toda a América do Sul, são imagens que estão aí na tela, um blindado tentando romper o portão presidencial que fica nesta praça, a Praça Murillo e o Palácio Quemado, como você disse. Nós vamos voltar já a esse tema. Temos muito assunto hoje aqui no ICL Notícias, segunda edição, né? Temos muitos, são imagens impressionantes, né? A gente já acompanhou aqui algumas das televisões locais, né? Tem a televisão estatal, a principal, você me ajuda? A Bolívia TV. Bolívia TV, exatamente, que é a principal. A gente está vendo imagens também da Telesur, que está acompanhando o que está acontecendo agora. A gente vê também, olhando as imagens que estão sendo divulgadas nas redes sociais, tem até um blindado do Exército forçando, a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa, se chocando contra a entrada do Palácio Presidencial e os soldados ali também entrando no prédio. A gente vai trazer minuto a minuto todas essas informações para vocês que vão chegando, e a nossa equipe toda está trabalhando também para trazer informações, inclusive com pessoas que estão lá. A gente está em contato e deve entrar ao vivo a qualquer momento. Hoje também no programa a gente vai ainda falar da discussão do julgamento que continuou e chegou uma decisão. Vamos trazer todos os detalhes a respeito do porte de maconha no Supremo Tribunal Federal, qual é a quantidade que foi definida. Conversaremos também com o advogado criminalista, o Augusto de Arruda Botelho, que também foi secretário nacional de Justiça. Elô Vilela vem repercutir com a gente entrevista que o presidente Lula deu hoje para o portal UOL. Também vamos falar sobre essa tentativa de golpe em curso na Bolívia com o Elô e trazer agora esse contexto geral que está acontecendo lá, né, Rodrigo? Exatamente. Eu vou aqui para o nosso telão, a gente tem imagens, a nossa equipe está ao telefone. Agora há pouco a nossa produção conversava com gente ligada ao governo dentro do palácio, uma confusão muito grande, não se sabe bem quem é que está no comando nesse momento na Bolívia. Eu vou aqui para o nosso telão para a gente tentar passar para vocês e traduzir o que está acontecendo nesse momento. Imagens que chegam da Praça Murillo, centro de La Paz. Isso foi agora, no fim da tarde, tá, gente? Poucos momentos antes de a gente entrar no ar aqui no ICL Notícias, segunda edição. Cerca de 8 blindados, essas tanquetas, como eles dizem, cercaram a praça e forçaram a entrada do palácio. Chegou a circular
uma imagem do presidente constitucional da Bolívia, Luiz Arce, cara a cara, frente a frente, com um dos militares golpistas, dando ordem para que ele saísse, para que ele não avançasse para o interior do palácio. Uma foto impressionante. Uma foto, assim, que resume bem o que está acontecendo nesse momento na Bolívia. Daqui a pouco nós vamos recuperar também esta foto e trazer aqui na tela, porque tudo está acontecendo aqui, ó. Obrigado para a nossa equipe trabalhando aqui. Olha, esse aqui é o Luiz Arce. Esse aqui eu estou apontando aqui no telão, é o Luiz Arce, e de costas para ele, quem parece ser o comandante do exército boliviano, o chefe do golpe. Está fardado. Está fardado, está com uma boina. O Zúñiga, né? O nome completo dele, Gabi, depois você me ajuda, mas é o Zúñiga, que é o comandante do exército e que é o pivô desse golpe de Estado. Pelo menos é o que informa Bolívia TV Oficial. A manchete. É o Juan José Zúñiga. Juan José Zúñiga, comandante do Exército Boliviano. E aqui a manchete, o presidente Luiz Arce enfrenta o general Zúñiga e ordena-lhe que desmobilize as Forças Armadas. Mas o apelo não foi atendido, viu, gente? Não foi. Algumas parte das tropas avançaram, entraram no Palácio Presidencial. A gente não sabe, nesse momento, qual é o estado, se houve algum tipo de resistência. O presidente Luiz Arce, repito, presidente eleito, presidente constitucional, de centro-esquerda, filiado ao MAS, Partido Movimento ao Socialismo, presidente constitucional Luiz Arce, está prometendo falar em instantes numa cadeia de rádio e televisão na Bolívia, para explicar o que está acontecendo no país. Eu escutava a transmissão da Telesur e o repórter lá em campo, na praça, dizia o seguinte: aparentemente quem comanda a entrada e saída do palácio já não é o Luiz Arce, mas os militares golpistas é que comandam. O que caracteriza um golpe de Estado em andamento, quando a sede do poder constitucional é comandada não pelo presidente e pelos poderes constitucionais, mas por militares, alguns encapuzados, Gabi. Então, faz a gente lembrar do golpe de Estado anterior na Bolívia, em 2019. Posso fazer rapidinho, Gabi? Você me interrompe se chegar alguma informação nova. Um resumo. Por que está acontecendo isso na Bolívia nesse momento? Enquanto a gente está conversando aqui, as imagens vão chegando. E daqui a pouco tem imagens da coletiva que está acontecendo agora, ao vivo. A produção vai me ajudar aqui a dizer se é dentro do Palácio do Governo que está acontecendo nesse momento, exatamente, está acontecendo agora. E eles vão falar, a gente está esperando aqui o nosso ok, mas a gente já está vendo imagens. Vou colocar o som para ver o que está. Exatamente, a nossa produção explica que ele ainda não começou a falar, então eu posso trazer um resumo bem rápido antes do Luiz Arce, o presidente do Constitucional, se pronunciar. O que aconteceu? O Luiz Arce, o ano que vem tem eleição na Bolívia. O Luiz Arce é candidato à reeleição e o Evo Morales, que já foi presidente e é do mesmo partido do Luiz Arce, mas está rompido com o Luiz Arce, também é pré-candidato a presidente. Então você tem o Arce candidato e o Evo Morales também candidato. O chefe do Exército deu uma declaração ontem dizendo o Evo Morales não pode ser candidato às Forças Armadas, não permitem que ele seja candidato. Ou seja, uma declaração golpista, chefe do Exército não tem nada que se pronunciar sobre isso. Aí o Luiz Arce declarou que ia afastar o chefe do Exército, o Zúñiga, porque ele estava dando declarações golpistas, interferindo na política do país. O que o Zúñiga fez? Mobilizou as tropas, cercou o palácio para mostrar força e dizer, olha, quem manda sou eu. Então está nessa disputa nesse momento e o Luiz Arce, presidente, se prepara para falar. Daqui a pouco nós vamos trazer toda a repercussão, como a Gabi já disse. O Evo Morales, que hoje não está no poder, mas tem muito apoio de movimentos sociais na Bolívia, já se pronunciou e falou, está em andamento uma tentativa de golpe de Estado neste país. Outros presidentes no Chile, Nicarágua, outros países da América do Sul já se pronunciaram rechaçando a tentativa de golpe de Estado também na Bolívia. Lembrando que em 2019, o Evo Morales era presidente e houve uma invasão do palácio. A Jeanine Áñez comandou aquele golpe, tomou o poder na força, né? A gente tem imagens daquela época, se quiser trazer aquelas imagens antes do Luiz Arce falar, para a gente lembrar que 5 anos atrás a Bolívia teve outro golpe de Estado. Então, é algo realmente que se repete. Bom, dezenas de golpes de Estado, infelizmente, na história republicana da Bolívia desde a independência. Como eu dizia, em 2019, Evo Morales teve o palácio invadido, a Jeanine Áñez derrubou o governo do Evo Morales, ele teve que fugir, a casa dele particular também foi invadida, ele escapou para o interior do país e só não foi morto porque conseguiu escapar pela fronteira da Argentina. Então,
é um novo golpe 5 anos depois. Aquele golpe contra o Evo. E agora, de certa maneira, é de novo contra o Evo, apesar dele não estar no poder. Porque ele é um antigo aliado do Luiz Arce, né? Agora eles são rivais, estão unidos, né? Mas eles eram aliados. Inclusive, o Zúñiga, ele estava promovendo uma série de ameaças contra o ex-presidente Evo Morales quando ele foi destituído no cargo, não é isso? É isso. Então, ele tinha dito que o Morales não poderia, no entendimento das Forças Armadas, ou seja, as Forças Armadas agindo na Bolívia como a Tribunal Constitucional. O Evo não pode ser candidato de novo, eu não permito. As Forças Armadas não aceitam. Então, estava ameaçando diretamente o Evo Morales. Né? E aí, o Luiz Arce teria mandado sinais de que, olha, com essa declaração você está tomando uma atitude que é golpista e vai ser afastado do comando do Exército. Ele, que tem as tropas sob comando dele, botou as tropas para cercar o palácio. É um golpe clássico, Gabi, é um golpe clássico. A gente não sabe se vai ser um golpe vitorioso. Me parece, pelo que a gente vai assistindo, que o Luiz Arce está no comando ainda, pelo menos está se preparando para falar. Vamos ouvir? A gente ainda não tem as imagens, não. O som dele começando a falar, mas a gente já tem convidado aqui na ponta da linha para conversar com a gente, Rodrigo. Opa! Está diretamente lá. A qualquer momento a gente pode trazer imagens dessa coletiva de imprensa que vai acontecer. O Kevin Anibarro, que ele é militante do MAS, né, que é o partido justamente do presidente Luiz Arce, vai conversar com a gente, também profissional da comunicação, e Heloísa Vilela estão aqui na ponta da linha para conversar com a gente. Vou dar boa noite para os dois e já aproveito para perguntar para o Anibarro qual que é a situação de momento que ele está acompanhando por lá. Boa noite para os dois. Boa noite. O Kevin nos ouve bem, Kevin? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela cobertura para a situação da Bolívia, né? Hoje, cerca de 2:30 da tarde, hora da Bolívia, houve uma militarização da Praça Murillo, né? Praça Murillo é a praça principal da sede do governo aqui na Bolívia. Então, eu venho a explicar um pouco o contexto deste golpe de Estado na Bolívia. Há 2 dias atrás, o comandante das Forças Armadas da Bolívia, comandante Zúñiga, Juan José Zúñiga, fez umas declarações políticas, né? Ele falando do política mesmo, conjuntura da Bolívia, mas isso está em contra da Constituição da Bolívia. Não é permitido na Bolívia que as Forças Armadas possam fazer intervenções políticas. Então, isso teve muita repercussão, tanto na oposição, dentro do governo mesmo, né? Por conta do que a gente pensaria do que as Forças Armadas não têm controle do presidente Arce. Então, ontem falaram do que iam a remover a comandante Zúñiga do seu cargo, mas não foi confirmado isso, né? Foram como rumores, alguns médios falaram que sim, mas outros que não. Então, hoje da manhã, amanhã cedo, comandante Zúñiga participou de um evento militar aqui no La Paz. Então, cerca de meio-dia, 2:30 de meio-dia, começaram a militarizar a Praça Murillo. Depois disso, tentaram ingressar ao Palácio do Governo com uma tanqueta, não? Quebraram a porta principal do Palácio Queimado. Então, o presidente Arce, a ministra da Presidência, Marianela Prada, vice-ministro da Autonomias, Álvaro Ruiz, saíram a falar como o comandante Zúñiga, não? Eles falaram para ele o que está acontecendo. Você tem que respeitar o direito de Estado. Então, Zúñiga falou de que ele vai tomar o poder. Por favor, né? Desculpa te interromper. Sim. Só para a gente entender, você fala nesse momento de que parte exatamente? Você está dentro do palácio, está em outra instalação de governo? De que parte que você fala nesse momento? Agora estou num lugar seguro, mas estou
estou perto do Plaza Murillo. Toda a Plaza Murillo está militarizada com armas. Nós vimos as imagens, para tomar posição. Não, e o presidente Arce está dentro do palácio? Fala, Elô, fala. A Heloísa Vilela. Fale. Presidente está dentro do Palácio do Governo. O seguinte, Kevin, porque a gente viu umas imagens muito fortes do presidente enfrentando o Zúñiga. O Zúñiga entrou no palácio e ele enfrentou o Zúñiga pessoalmente. E agora a gente está vendo umas imagens dele se preparando para dar uma coletiva, uma entrevista coletiva. Então a gente pressupõe que ele conseguiu debelar esse golpe de alguma maneira. Sim, houve muito medo, né? Quando os militares tentaram ingressar por força ao palácio, mas o presidente, com todo o seu gabinete, o ministro Eduardo de Castillo, né, que é o ministro encarregado da polícia aqui na Bolívia, também enfrentou a Zúñiga. Então, eu acho que a gente já está pronta para defender a democracia aqui na Bolívia. Esperemos uns minutos mais para que veamos o que vai acontecer. Mas até agora temos uma pessoa herida, uma pessoa herida somente. Então essa é a informação que tenho até agora, né? Agora, pelo que você está falando, então existe assim, por mais que o Zúñiga tivesse apoio de alguns setores do exército, de algumas tropas, você teve então o responsável pela polícia, você teve então um enfrentamento entre polícia e setores do exército? O presidente tinha apoio de algum tipo de força para poder enfrentar o Zúñiga? Foi uma surpresa, né? Para toda a Bolívia. O presidente tem acompanhamento dos movimentos sociais, né? Temos o Pacto de Unidade, campesinos, indígenas, a Central Obrera Boliviana. Temos muitas organizações sociais que eles estão agora prontas para defender a democracia. Então, por outro lado, temos a polícia, com o ministro do governo, Eduardo de Castillo. Então, eu acho que é complicado em verdade. É difícil Temos pouca informação. Sim. O internet está muito lento, é muito caos. A gente está como muito louca por aqui, né? Então, Heloísa, Gabi, eu queria agradecer aqui a participação do Kevin. Ele fez um esforço, porque ele estava acompanhando tudo ali muito de perto, claro, teve que se retirar do epicentro do local que estava com a mobilização de tropas, ir para um local seguro e entrou com muita qualidade aqui, trazendo a informação possível nesse momento. A gente vê que nem ele, que está ali próximo da Praça Murillo, tem total certeza sobre quem está no controle da situação. Então, eu queria, da minha parte, agradecer ao Kevin, que veio com as informações. Ele que é comunicador e é militante do MAS, o partido ao qual pertence o presidente Luiz Arce. Boa sorte, que a democracia sobreviva a mais esse teste, a mais esse desafio aí na Bolívia. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Kevin. A nossa solidariedade aqui também. A gente continua acompanhando toda essa situação e a qualquer momento também a gente entra em contato com o Kevin, a nossa produção. Obrigada. Até uma próxima, Kevin. A gente deseja toda a nossa solidariedade aqui. A gente também vai trazer agora o posicionamento do presidente Lula nas redes sociais a respeito disso. O presidente Lula que está acompanhando toda essa situação na Bolívia, claro, e como presidente já foi se posicionar nas redes sociais. Ele disse: a posição do Brasil é clara. Olha só a imagem aí, para quem está só nos ouvindo, acompanhar na tela. Eu sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos o nosso compromisso com o povo e a democracia no país, irmão, presidido por... aí ele está, claro, né, fazendo uma referência ao Luiz Arce, que é o presidente do país, é o arroba, né, o link do arroba do X do Luiz Arce. E agora, na sequência, a gente vai para o ao vivo, diretamente temos imagens do Palácio. Luiz Arce, que está numa coletiva de imprensa agora, a gente vai acompanhar, vamos ver. Parece ser um chefe militar agora falando é o agora. chefe militar. Vamos ouvir. Democracia, democracia, é o grito lá. Então temos imagens ao vivo de dentro do Palácio Queimado, que foi cercado pelas tropas agora há pouco. Vamos ver se a gente consegue entender quem é que está falando nesse momento. Vamos lá. No dejen
Sangre derramada de nuestros soldados no está bien. Hermano presidente, este nuevo alto mando, comandantes de fuerza, vamos a cumplir lo que dice la norma, la constitución política del Estado y las leyes que rigen a la institución militar. Vamos a estar siempre al pendiente de que el orden legalmente constituido, el gobierno legalmente constituido, permanezca de acuerdo a lo que dicen las normas del Estado. Muchas gracias. Acompanhando imagens diretamente do Palácio de Governo. Agora a gente vai ter mais algum outro pronunciamento. Agora há pouco a gente viu mais. Agora vemos a imagem do presidente Luiz Arce, né, sentado nessa mesa e alguém provavelmente da comunicação falando com ele para ele poder fazer o pronunciamento. Rodrigo. Ele vai falar Ele vai falar agora. Neste momento, a gente está acompanhando o presidente da Bolívia, que vai fazer um pronunciamento aos gritos, né, Elô? Diga. Presença dos militares ali, ficou muito claro que ele conseguiu debelar o golpe. O militar estava ali defendendo a democracia. Disse que vai cumprir, né, a Constituição. Exato. Exatamente. Presidente de nosso Estado Plurinacional de Bolívia, a todos os invitados a este acto de posição de los comandantes de las tres fuerzas armadas, saludamos a nuestras hermanas ministras, hermanos ministros presentes, viceministros de Estado, saludamos al hermano vicealmirante Gonzalo Víctor Gabriel Sánchez, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, al general de división José Wilson Sánchez Velázquez, comandante general del Ejército, al general de división aeronáutica Gerardo Zavala Álvarez, comandante general de la Fuerza Aérea. Ou seja, ele já anunciou uma troca no comando, né? E está mostrando que todos os setores das Forças Armadas estão com ele, né? Esse é o recado claro dessa primeira fala dele, dando os nomes de todo mundo. Ele deu o nome do Sanches, né? Que deve ser o general do Exército, também o da Aeronáutica, Força Aérea. Vamos ouvir. Juan Arnés Salvador, comandante general saliente. Continua anunciando os nomes, né? A gente é impressionante porque o golpista, o chefe do golpismo, o Zúñiga, foi pessoalmente até o palácio e foi confrontado, né? E foi confrontado pelo presidente da República, que nesse momento aparentemente conseguiu debelar a tentativa de golpe de Estado, de golpe militar na Bolívia. Vamos ouvir mais um trecho. A Heloísa Vilela trazia para a gente agora há pouco, Elô, que setores do governo do Arce denunciavam a ingerência dos Estados Unidos. Né? Fizeram um comunicado oficial denunciando essa ingerência dos Estados Unidos. A gente não sabe se tem a ver também, se teve uma participação, algum tipo de mobilização de fora para dentro, ou se foi algo realmente mais uma tentativa translocada desse comandante do Exército, Zúñiga, que foi pessoalmente até o Palácio e colocou um tanque para derrubar o portão do Palácio, gente. 2 ou 3 horas atrás tinha um tanque derrubando o portão do Palácio onde estava o presidente boliviano. Vamos ver. Agora, de todas essas imagens que a gente viu, Rodrigo, acho que fica muito claro que, primeiro, o presidente não estava sozinho. Ele não enfrentaria esse golpista como ele enfrentou cara a cara se ele não tivesse apoio. Ele não está isolado, né? E rapidamente debelou, aparentemente, esse golpe. Vamos ouvir um pouquinho mais, exatamente, Elô. Em função da Constituição Política do Estado e ante um governo democraticamente elegido. Deploramos atitudes de malos militares, que lamentavelmente repitem. Deploramos as atitudes de maus militares que se sentem... Tratando vamos ver. de fazer um golpe de Estado. Fazendo um golpe de Estado. Quando o povo boliviano sempre ha sido um povo democrático. Que o povo boliviano sempre foi um povo democrático. Aplaudido agora no Palácio. Eu queria saber quem é que está lá dentro do palácio aplaudindo ele. Gostaria muito de saber. Parece que é um grupo de pessoas, né? Que agora há pouco estava gritando democracia, agora novamente gritando democracia, democracia. Eu não sei se teve gente da população que estava na praça e entrou, ou se são funcionários do governo e funcionários das forças, os policiais, né? Se a gente tivesse uma imagem, seria maravilhoso, né? Vamos ouvir mais um trechinho. De ministros, ministras, junto a nuestro hermano vicepresidente y junto al pueblo boliviano y junto a los buenos militares
que saben Falando, respetar né, que ele, junto com os ministros, o povo boliviano e os bons militares, né, sendo aplaudido. Que sabem respeitar a Constituição. respetar la democracia ganada con el voto en las urnas del pueblo boliviano. Respeitar a As democracia urnas e as urnas. É o resultado das urnas das eleições. Democracia. Democracia. Saludamos al pueblo boliviano que ha noticiado de estos acontecimientos está aquí rodeando la Plaza Murillo. Dá a E o impressão, povo boliviano, que logo chamou greve geral, né, para resistir aí a essa tentativa de golpe. Agora acho que não vai mais ser preciso, né? Lúcio, amigo, el pueblo está contigo. Lúcio, né, que é o apelido, Luiz, né? Lúcio, amigo, o povo está contigo. Hermano. El pueblo unido jamás será vencido. Essa é fácil, né, Essa Rodrigo? é fácil, essa aqui tem em toda Essa é manifestação. fácil. Agora, a Bolívia está passando um momento bem difícil também, com falta de combustível, né? O Arce anunciou a chegada de um navio que daria para abastecer o país por 3 dias. Então, aparentemente, também esse militar pegou esse momento delicado, difícil da economia para fazer essa tentativa e chegou até a pedir a libertação dos ex-golpistas, né, da Áñez e de outros golpistas que, por sinal, até condenaram a tentativa de golpe, ou seja, é uma confusão danada, né? Para lembrar, né, Heloísa, Gabi, a gente lembrou rapidamente aqui na abertura que o Luiz Arce e o Evo Morales são hoje rivais. Pertencem à mesma força política, vieram da mesma força política. O Evo ajudou a eleger o Luiz Arce, mas os dois são pré-candidatos na eleição do ano que vem. Então há uma disputa interna no MAS, o Movimento ao Socialismo, que é o partido de esquerda mais forte da Bolívia e que deu sustentação aos governos do Evo Morales no período em que o Lula foi presidente nos primeiros mandatos. Então, nesse momento há essa divisão, mas os dois se uniram para enfrentar o golpismo no dia de hoje. Os dois deram declarações firmes contra o golpismo, tanto Arce quanto Evo Morales. Vamos ouvir mais um trecho, Gabi? Vamos ouvir mais um trechinho. Que se ha mantenido apegado a la norma y a la ley, como debería ser siempre la policía al lado de los ciudadanos. Aparentemente, a gente pegou a frase destacou começada, o papel da né? polícia. É isso, estava Ele destacando destacou o papel da polícia que ficou de do cumprir lado a da lei. democracia. Isso, cumprir a lei. Porque a Heloísa pegou muito bem essa imagem, né? Uma informação que a gente tem assim por imagem. No momento em que o general golpista vai até a porta e é confrontado pelo presidente Arce, há um chefe policial ao lado do Arce. Quem ficou ao lado dele parece ter sido um chefe policial. Ao contrário do golpe de 19, em que a polícia ficou ao lado dos golpistas. O golpe contra o Evo em 2019. Então, ele teve esse apoio por dentro das forças, pelo menos das forças de segurança policiais ali em La Paz, Elô. Eu vi, Rodrigo, uma outra imagem muito interessante, que é esse mesmo homem que parece que é o chefe do setor da polícia da Bolívia, do lado de fora do palácio, batendo na porta de um tanque e gritando: "Coronel, saia daí, venha aqui para fora". Ou seja, houve assim vários momentos de enfrentamento, né? A gente sabe um pouco mais pelas imagens, como você disse, do que por informações, porque é tudo muito recente, acabou de acontecer, né? Muito bem, Elô. A gente tem uma série de imagens aqui que foram recolhidas pela nossa equipe, né, Gabi? No fim da tarde, foi tudo muito rápido, a gente trabalhou aqui numa correria danada, mas olha aí, esta imagem, Gabi e Elô, vamos tentar descrever, é o momento em que os militares chegam e tentam entrar. Esse homem aqui, Rodrigo, que está de pé, de frente pra gente, de barba, é justamente esse homem que eu vi batendo numa porta de tanque. Eu acho que ele é o chefe da força policial. Eles são homens ligados às forças de segurança que ficaram ao lado do presidente e ajudaram o presidente a enfrentar os Zúñiga e as forças golpistas. Esses que estão mascarados, que estão com um pano ali no rosto, são os que vieram com os golpistas, que não queriam nem mostrar o rosto. A gente percebe que os que estão do lado da Constituição e da democracia estão com o rosto limpo, né? Estão se mostrando ali, Gabi. Estão ali de braços unidos, fazendo como um cordão de defesa em torno do presidente. Veja que eles estão ali com os braços, né,
de braços dados, fazendo uma corrente de defesa ali. Então, isso foi mais ou menos no fim da tarde, a gente imagina 4, 5 horas da tarde, no horário aqui do Brasil, no momento em que os militares, alguns deles com o rosto escondido, comandados pelo chefe do Exército, Zúñiga, tentaram invadir e, em parte, invadiram o palácio, cercando a praça onde fica. É como se fosse a Praça dos Três Poderes. Um golpe, uma tentativa de golpe militar clássico na Bolívia, Gabi. As imagens agora na tela são das tropas se mobilizando um pouquinho antes disso. O horário oficial que a gente tem da situação na Bolívia foi de que por volta das 3 horas da tarde foi quando começaram esses movimentos militares lá na Plaza Murillo. E aí o Zúñiga entrou na praça justamente com esse tanque, né, esse tanque pequeno, e anunciou que iria assumir o comando, só que teve esse confronto, né, esse enfrentamento justamente com o presidente do país. A gente tem a manifestação, a primeira manifestação, a inicial do Luiz Arce, presidente da Bolívia, nas redes sociais, que a gente vai colocar aqui na nossa tela, que foram separados pela nossa equipe. Primeiro ele vai dizendo, a gente está denunciando essas movimentações, mobilizações irregulares de algumas unidades do exército boliviano, mas a democracia deve ser respeitada. E a gente está vendo a movimentação. Agora sim, a gente passou para a imagem, o posicionamento do presidente do país nas redes sociais. Por volta de 4 da tarde, ele fez essa postagem, denunciamos mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército, a democracia deve ser respeitada. Ali era um momento em que ainda estava em disputa, e ele faz essa postagem. A gente tem outras postagens ao longo desta tarde, não é, Gabi? Isso, aí eles lançaram um comunicado oficial também, que foi divulgado, né, pelo governo, depois de Luiz Arce, logo depois do governo. Olha só, a gente está vendo, eu vou pedir para ampliar a imagem aqui na nossa tela, né, para a gente poder acompanhar justamente a denúncia, né, de que diante da comunidade internacional, as mobilizações irregulares de algumas unidades do exército boliviano estão atentando contra a democracia, a paz e a segurança do país. Vai muito ao encontro do que disse o próprio presidente do país, o Luiz Arce. Depois foi o vice-presidente, foi a vez dele ser mais direto e falar em golpe. Antes do Luiz Arce, o vice-presidente, que é o David Choquehuanca, né? Isso. Ele que foi para as redes sociais também para denunciar o que ele chamou de golpe. A gente está também com essa imagem aqui na tela do David dizendo o seguinte: denunciamos a comunidade internacional que na Bolívia agora está em curso um golpe de Estado contra o nosso governo democraticamente eleito. Elô? Gabi, você vê que tanto ele quanto o presidente denunciaram a comunidade internacional e pediram o apoio da comunidade internacional e receberam imediatamente esse apoio, até do Almagro da OEA, que é uma figura que ficou um pouco marcada no cenário internacional, na América Latina, como um cara assim, simpático ao golpismo naquela situação toda do golpe lá em Honduras. Né? Então, ele ficou assim meio queimado, meio chamuscado, mas ele imediatamente também denunciou o golpe, se manifestou contra, e aí você tem uma sequência de autoridades e presidentes da região que condenaram rapidamente essa tentativa de golpe, né, Gabi? Quando eu vi o secretário-geral da OEA se pronunciando rapidamente contra o golpe, é que eu fiquei pensando, isso não tem cara de ser um golpe com um grande apoio internacional, um golpe articulado com os Estados Unidos, apesar de alguns setores na Bolívia terem reclamado que representantes da embaixada andaram falando demais nos últimos dias da embaixada dos Estados Unidos, né? Então, o governo da Bolívia estava reclamando disso. Mas o Almagro, que é um homem mais alinhado com a política dos Estados Unidos, saiu rapidamente condenando o golpe de Estado. E o Evo Morales também falou, né? Se pronunciou rapidamente. Eu acho que a gente tem também o registro nas redes sociais do Evo Morales denunciando o golpe de Estado. Tá aí, olha, denunciamos que um grupo do Regimento Especial Xalapata Mendes Arcos tomou a Praça Murilo com franco-atiradores, porque essa é a informação que veio no fim da tarde. Havia franco-atiradores posicionados nos prédios no entorno da praça. Isso parece indicar que prepararam um golpe de Estado com antecedência. Peço ao povo, com vocação democrática, que defenda a pátria de alguns grupos militares que agem contra a democracia e o povo. Então, o Evo chamou a resistência aconteceu, foi muita gente para a praça. Logo depois, eu vi alguns grupos, não chegou a haver confronto aberto, mas se posicionando e tentando rechaçar os militares que estavam, olha,
eram muitas tropas, Gabi, foi uma mobilização rápida e não foi uma coisa de 2 ou 3 comandantes, foi uma tropa relativamente grande que tomou ali a Praça Murillo, onde fica o poder na Bolívia. A gente teve também a chanceler da Bolívia se pronunciando, a Celinda Sosa, ela fez um pronunciamento oficial também, logo depois a gente teve o Evo Morales, o próprio presidente, o vice-presidente e a Celina também, depois dessas movimentações, né, que estavam denunciando o golpe, ela foi para as redes sociais também falando a respeito disso. A gente tem a imagem dela se pronunciando, ela faz um post, mas tem um vídeo também da própria Celina falando, que é esse. Vamos assistir. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano, que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la población boliviana, a hacer respetar los valores democráticos y respaldar al gobierno del hermano presidente Luis Arce Catacora, constitucional y legítimo, elegido por la voluntad soberana del pueblo boliviano. Aí a gente tem mais uma vez ela seguindo a mesma linha, né, dizendo que tem algumas unidades de exército que estavam fazendo movimentações irregulares, chamou a atenção da comunidade internacional. Logo depois a gente já falou a respeito do Luiz Almagro, né, da OEA, o secretário da Organização dos Estados Americanos. A comunidade internacional toda começou a se pronunciar a respeito disso. A gente já trouxe a fala, por exemplo, do presidente Lula, tem o chanceler da União Europeia, o Josep Borrell Fontelles, que condenou as ações também, foi para as redes sociais dizendo que a União Europeia condena qualquer tentativa de perturbar a ordem constitucional na Bolívia e também os governos democraticamente eleitos. Manifestou solidariedade com o governo e com o povo boliviano. O presidente do Chile, o Gabriel Boric, também manifestou preocupação, foi rapidamente para as redes sociais dizendo: do Chile, expresso minha preocupação pela situação na Bolívia. Expressamos nosso apoio à democracia no nosso país irmão e ao governo legítimo, também eleito. Da Espanha, o presidente Pedro Sánchez também foi se manifestar rapidamente. Ele que também publicou nas suas redes sociais uma declaração. E vale lembrar que também, quando o Elon Musk falou que os Estados Unidos dariam um golpe, né, em quem quisessem, a gente tem uma imagem aqui para relembrar essa história do Elon Musk. Não, eu queria justamente aproveitar a presença da Elô e tentar trazer um pouco desse contexto internacional. Qual é o contexto em que está a Bolívia? Relembrando, inclusive, essa fala do Elon Musk, que além de vir perturbar o Brasil, ele fez essa fala absurda, né, de que nós vamos dar um golpe em quem a gente quiser. Disse o Elon Musk que, àquela altura, a Bolívia tinha acabado de sofrer o golpe de Estado de 2019. Essa fala do Elon Musk foi em 2020. Existe uma disputa, né, Heloísa, porque a Bolívia tem reservas de lítio e de outros minerais importantes, mas principalmente de lítio, que é fundamental para a batalha dos veículos elétricos, por exemplo, né, em que está nessa batalha a Tesla e também estão também empresas chinesas. Então, a Bolívia tem se aproximado da China nos últimos anos, né? A Bolívia tem feito um movimento de mais proximidade com a China. Como é que você coloca, então, a situação da Bolívia? Não parece ter nada muito coordenado por parte dos Estados Unidos nesse golpe, a gente não sabe, é cedo para dizer, mas que há uma disputa e que a Bolívia está no centro dessa disputa, isso existe, né? A Gabi também fazendo sinal, tem imagens ao vivo agora, é isso, Gabi? Não, eu vou passar para a Elô, mas antes queria trazer uma mensagem do Kevin Anibarro, que estava aqui com a gente diretamente da Bolívia. Ele mandou uma mensagem agora para a nossa produção dizendo que a situação está controlada depois da troca do alto comando do Exército. A gente trouxe imagens ao vivo do Palácio, um pronunciamento do presidente já anunciando a nova tropa. E o Kevin disse para a gente que o José Wilson Sanches, eu até disse o nome dele, mas não peguei o nome completo. É o José Wilson Sanches, o novo comandante-geral do Exército. Então, situação controlada. Zúñiga afastado, portanto, já um novo comandante do Exército na Bolívia, como o presidente Arce anunciou agora, 10 minutos atrás, a gente transmitiu aqui ao vivo. Mas, Elô, é esse cenário internacional, a Bolívia no cenário de uma disputa Estados Unidos-China. É uma peça importante, né?
A Bolívia é uma peça importantíssima justamente pelo que você falou, pela reserva de lítio que ela tem, que é o mineral que todo mundo precisa hoje no mundo, é fundamental. Então, sempre qualquer instabilidade política na Bolívia, a gente já fica de olho se são interesses econômicos outros que estão participando de uma situação. Agora, duas coisas eu diria aqui, Rodrigo. Primeiro, você acha que tocou num ponto fundamental, a resposta tão rápida e eficiente do Almagro é um sinal de que talvez os Estados Unidos não tenham o menor envolvimento nesse tiro no pé que foi a tentativa de golpe, aparentemente, do general Zúñiga. Parece que é algo bem mais interno, uma situação, uma disputa interna mesmo, é o que está aparecendo. Não interessaria, por exemplo, me lembrou aqui um analista agora há pouco pelo telefone, não interessaria à China de forma alguma uma situação assim de convulsão, de instabilidade, de incerteza, de mudança abrupta de poder ali na Bolívia. Mas a China não tem a menor tradição de participar, de interferir, de jogar um jogo de instabilizar, de promover instabilidade de um lado para promover o outro. A China não se mete, né, na política dos parceiros econômicos, como os Estados Unidos costumam fazer. E os Estados Unidos estão num imbróglio gigantesco interno político agora, que pela situação desse golpe, não me parece que haveria uma interferência dos Estados Unidos. O fato de ter sido debelado tão rápido não quer dizer grande coisa, porque os Estados Unidos não têm sido exatamente uns grandes campeões de golpismo ultimamente. Porém, a impressão que dá nesse primeiro momento, a gente tem que ressaltar que é tudo muito ainda recente, mas a impressão que dá é que não teria, sim, uma interferência. Esse comunicado que eu mandei para vocês darem uma lida, que saiu agora também essa semana, foi um chamado da representante dos Estados Unidos na Bolívia para uma conversa na qual o governo boliviano ia cobrar algumas coisas que ela andou dizendo. Só que não tem, esse comunicado chegou e não tem o contexto desse comunicado, aparentemente não tem uma relação direta com essa tentativa de golpe hoje. Então, eu acho que nesse primeiro momento é o que dá para a gente dizer. A China não teria menor interesse nessa instabilidade, não joga esse jogo. Os Estados Unidos têm interesse no lítio da Bolívia, com certeza, mas me parece que no momento não estaria mobilizado, envolvido numa tentativa de golpe lá. Olha só, a gente tem também imagens de momento, Elô, informações que temos agora é de que as tropas acataram, então, as ordens, tanto que a gente viu o pronunciamento dentro do palácio do governo, do próprio presidente, e elas estão voltando aos quartéis agora. Então, aquele general que foi destituído e que tentou fazer um enfrentamento, que tentou dar o golpe, na verdade, ele foi destituído de fato e a gente tem um novo comandante, como a gente já trouxe essa informação aqui, que é o José Wilson Sanches. A gente tem um vídeo, na verdade, né? Usei o jargão jornalístico aqui, mas a gente tem um vídeo do novo comandante do Exército. A gente vai trazer essas imagens aqui agora. Condición de comandante general del Ejército y en representación de los 3 comandantes de fuerza, ordeno, dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles debe retornar a sus unidades. Esse foi o chamado do novo comandante do Exército, que substituiu Zúñiga, dizendo todas as tropas voltem para os quartéis. Então, desmobilizem essa quartelada e voltem para onde devem permanecer. O Evo Morales, Gabi e Heloísa acabou de soltar mais uma nota dizendo o seguinte: além da troca no comando militar, que é essa que a gente acabou de citar aqui, além da troca no comando militar, se deve proceder imediatamente com o processo penal e com o afastamento, com a baixa militar do general Zúñiga e de seus cúmplices, em cumprimento à Constituição Política do Estado e à Lei Orgânica das Forças Armadas. Então, ele está defendendo que o Zúñiga seja processado, né, e tem o destino que tiveram os golpistas de 2019, como a Jeanine Áñez, comandante do golpe de 2019, que está presa. Hoje ela está presa
pela tentativa de golpe, que é o que a gente gostaria que acontecesse com aqueles que tentaram dar o golpe aqui no Brasil em 8 de janeiro de 2023. O Evo Morales pede que esse general Zúñiga também seja processado e afastado das Forças Armadas. Gabi, não sei se a Elô quer completar. Nossa, sim. Diga, Elô. Eu quero, Rodrigo, porque você acabou de falar exatamente o que eu queria saber, porque eu ia perguntar qual é o próximo passo, né? Quem vai ser preso, quem vai ser julgado, e isso precisa acontecer, como você muito bem disse, a gente não pode ficar dando tempo para golpista, a gente não pode ficar dando margem de manobra para golpista. Golpista tem que ser preso e condenado de acordo com a lei e ponto. E tem que ir para a cadeia como a Agnes foi e os comparsas dela. Ela que chegou lá com a Bíblia, ajoelhou lá no palácio ou no Congresso, já não me lembro, né? Mas foi lá tomar posse como se ela tivesse direito de ocupar um cargo que só quem ocupa é quem é eleito, quem o povo decide que vai ocupar, e não o pessoal que não quer sair do palácio, que fica triste porque perdeu a eleição, né, Rodrigo? Ô, Heloísa, e você lembrou desta cena? Durante a tarde, a gente tinha pedido aqui para a nossa equipe separar imagens desse golpe de 2019, em que a Jeanine Áñez, ao lado de um líder político da região de Santa Cruz de la Sierra, chamado Camacho, eles invadiram o palácio levando uma Bíblia gigante na mão. E ali já havia aquela mistura de religião com política. Parecia assim uma retomada, o Estado cristão da Bolívia. Eles tinham toda uma crítica porque achavam que no período do Evo Morales o cristianismo e a tradição católica boliviana tinha sido pervertida. Porque o Evo Morales, entre outras coisas, Gabi, o Evo não, o movimento social que ele representou e que ele simbolizou, né, transformou a Bolívia num Estado plurinacional. Como se diz, todos os comunicados oficiais na Bolívia falam disso, Estado plurinacional, para reforçar a presença e, inclusive, a maioria indígena no país, a cultura indígena. Os golpistas de 19, tá aí a imagem, a Jeanine Áñez com uma Bíblia gigante, tomando de assalto o poder para dizer que, não, agora nós vamos trazer a Bolívia tradicional de volta. Com uma Bíblia, né? Uma Isso Bíblia. Chama atenção. Chama demais a atenção, né? E ela está presa. Hoje ela está presa. Quase assassinaram o Evo Morales. A casa dele foi invadida, Heloísa Vilela deve se lembrar disso, a casa dele foi invadida, os livros dele e do vice-presidente boliviano, que tinha uma grande biblioteca, foram queimados, e o Evo Morales escapou porque tinha apoio no interior do país, dos sindicalistas, se escondeu no interior, Elô, e depois conseguiu atravessar a fronteira e foi para o lado da Argentina com apoio do Alberto Fernandes. Logo depois o golpe foi debelado, foi derrotado pelo povo na rua e a Jeanine Áñez, golpista, foi presa. Essa é a história do último golpe na Bolívia. A segunda vez que a Bolívia consegue... Quase 5 anos. Quase 5 anos. Debelar um golpe rapidamente. Isso que eu ia falar, não dá para não lembrar a violência que foi o golpe há 5 anos atrás, que foi rapidamente debelado, mas foi muito violento. Você se lembra que tinha aquela... Não sei se ela era uma deputada ou se ela era prefeita de uma cidade, sim, que foi toda coberta de tinta arrastada pela rua, que foi uma coisa rasparam o cabelo dela, ela era uma liderança do MAS. Rasparam o cabelo dela, exatamente. Depois eu a vi de volta na Bolívia, e enfim, então foi uma... Agora parece que não se chegou a nenhuma violência, morreu uma pessoa, segundo nos disse o jornalista que está lá, né? Morreu, mas, não, ficou ferido, né? Foi debelado muito mais. Ficou ferido, pelo que ele disse, não sei se morreu. Ficou ferido? Ficou ferido. Perdão. Então não teve a violência que teve 5 anos atrás e foi debelado ainda mais rápido. Então, espero que isso seja uma progressão, né, no sentido do fortalecimento das instituições democráticas da Bolívia. Tem uma apuração aqui da nossa colega Flávia Oliveira, da Globo News, de que o presidente Lula vai falar com o presidente da Bolívia, o Luiz Arce. Ele estava esperando o final do pronunciamento dessa coletiva de imprensa que a gente trouxe agora há pouco. E o Lula já conversou, o presidente Lula, com o presidente em Honduras, o Xiomara Castro, que está ocupando também a presidência da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenho, né? O que é o CELAC. Então, vai ter uma reunião que vai ser convocada para amanhã e o presidente Lula rapidamente se articulando aqui na América Latina. A gente tem esse histórico, né, no Brasil, dessa posição sempre de tomar a frente quando os assuntos, né, são relacionados à América Latina.
Queria também trazer mais uma informação, porque aos poucos estão saindo os posicionamentos dos países, né, Rodrigo, Elô? Os Estados Unidos também disseram que estão monitorando a situação da Bolívia bem de perto. Porta-voz da Casa Branca que disse que os Estados Unidos estão de olho e pediram calma e controle na situação. Então, não rechaçaram o golpe? Não rechaçaram, mas pediram calma e controle. Assim, para quem chegou agora, Heloísa, Gabi e todas e todos que nos acompanham, houve uma tentativa de golpe de Estado clássico na Bolívia. Então, durante a tarde, tropas comandadas pelo comandante do Exército, pelo chefe do Exército, o Zúñiga, cercaram o palácio do governo e jogaram tanque contra o portão. E aí ameaçaram invadir o palácio presidencial onde estava o presidente Luiz Arce. Isso porque o comandante do Exército disse que não aceitava que o Evo Morales fosse candidato de novo na eleição que acontece em 2025 na Bolívia. 2025, o Arce concorre à reeleição e o Evo Morales quer tentar voltar ao poder com uma parte do MAS da esquerda em torno dele. O Exército, o chefe do Exército diz, não aceito que o Morales seja candidato. O Arce diz, você está cometendo um ato de golpismo. O chefe do Exército, então, colocou as tropas na rua e tentou cercar, e cercou de fato o palácio. Houve resistência, temos imagens aí na tela do povo reunido para resistir ao golpe, e aí houve a destituição do chefe do Exército, a troca do comando, e aparentemente o golpe foi debelado em algumas horas, Gabi. Importante dizer que essas são imagens ao vivo da Telesur e ali na Tarja, né, para quem essas imagens foram cedidas para a gente. Inclusive, importante dizer que na Tarja eles estão dizendo que o golpe foi debelado de fato. Então, a gente está vendo imagens ao vivo agora da última hora. Diga, Elô. Agora, eu acho que essa imagem é muito interessante pela quantidade de gente que correu para o palácio, né? Para dar apoio ao governo para rechaçar esse golpe. Você vê que rapidamente se reuniu uma porção de gente ali na frente do Palácio Presidencial. Mais um posicionamento saindo aqui também. Olha só, é uma ampla mobilização nacional, principalmente aqui na América Latina. Agora a gente teve um posicionamento do Uruguai, que foi às redes sociais para dizer que o Uruguai condena veementemente essas tentativas do que eles chamaram de desestabilização democrática. Interessante o Uruguai, porque o Uruguai é governado por um presidente de direita, mas de centro-direita, não da direita extremista do Bolsonaro e tal, um presidente de centro-direita do Partido Nacional. O atual presidente do Uruguai também rechaçou, o governo uruguaio rechaçou a tentativa de golpe militar na Bolívia. Está dizendo que apela por um respeito à ordem constitucional, então às leis, né, a Constituição, que foram estabelecidas também, o governo que foi estabelecido democraticamente. E aí também disse o seguinte, essa nota, da mesma forma, lembro da obrigação das instituições do Estado de respeitar irrestritamente os compromissos que foram assumidos no nível interamericano, né, no âmbito interamericano, relativos à defesa da democracia e também da validade do Estado democrático de direito, foi o que disse a comunicação da presidência do Uruguai. Elô. Alô, alô, golpistas! Golpistas mundo afora, atenção no recado, que foi rapidamente debelado esse golpe que aparentemente estava muito isolado internamente e internacionalmente não conseguiu apoio algum, né? Olha ali a manchete na tela da Telesur. União Cívico-Militar neutralizou a tentativa de golpe de Estado na Bolívia. A manchete da Telesur. Portanto, valorizando o fato de que parte das Forças Armadas, no momento mesmo em que o palácio era cercado, agora as imagens têm uma certa variação ali de imagem, mas no momento mesmo que o palácio era cercado, houve reação e presença de chefes militares que confrontaram os golpistas. Então, houve mobilização civil, houve mobilização social, política e também, olha quanta gente na rua, gente, realmente muita gente na rua em frente ao palácio para dizer não ao golpe. A movimentação popular, é uma resposta popular muito forte, eu acho que isso é simbólico. É simbólico, Rodrigo, e eu fico pensando se isso fortalece também, não fortaleceria ainda mais o Luiz Arce na tentativa de reeleição. Ele tem essa disputa, né, Heloísa? Talvez a gente pudesse até falar rapidinho sobre isso. Eu sei que hoje o dia é mais do factual, das notícias, mas rapidamente, o Luiz Arce tem uma disputa interna no MAS, no partido de esquerda, de centro-esquerda. O Luiz Arce mais moderado, assim, né, mais centro-esquerda. E o Evo Morales mais da esquerda. Olha a cena. Esta é a cena na tela do momento em que o blindado tenta invadir o palácio, tenta derrubar uma porta do palácio.
É a cena que a Heloísa citava mais cedo. Olha isso, gente. Essa é a imagem impressionante, né? E os soldados entram junto também, né? Entram ao mesmo tempo. Mas então tem essa disputa. Esse me parece que é o Zúñiga, passando ali de boina preta para intimidar e confrontar o governo constitucional. Heloísa. Agora, você imagina, Rodrigo, quantas vezes essa imagem do Arce enfrentando de peito aberto, cara a cara, o golpista, quantas vezes essa imagem vai passar na campanha eleitoral dele, né? Eu acho que ele sai mais forte. Vai ser realmente, eu acho que não tem a menor dúvida, olha isso. Você vai olhar para uma cena dessa como eleitor, vai dizer, bom, esse cara realmente defende a democracia, não tem medo de se colocar diante do perigo, né? Isso vai contar muito ponto para ele, com certeza. Não, e eu lembro que houve aquela tentativa de golpe na Venezuela contra o Hugo Chávez, lá no começo dos governos do Hugo Chávez, em 92. Ele ainda não estava consolidado totalmente no poder. Tentaram derrubar, chegaram a tirar ele do poder. Ele voltou com muito mais força. Então, um golpe desse fracassado e com o Luiz Arce, ainda mais com essa postura que a Heloísa ressaltava, de ir para a rua e falar, eu estou aqui, você vai vir aqui me confrontar, eu estou aqui. Acho que isso talvez tenha sido o batismo de mobilização popular que talvez faltasse para o Arce, porque o Evo Morales tinha muito essa marca do sindicalista, né, do chefe de movimentos sociais, né, de movimentos de agricultores, de cocaleiros no interior da Bolívia, e o Luiz Arce mais um político, né, alguém de bastidor, alguém de gabinete, e com essa resposta de hoje, talvez tenha sido o batismo de fogo do Luiz Arce para ele se transformar numa liderança mais forte, visando até a eleição do ano que vem. A impressão que fica, nós estamos aqui analisando tudo a quente, como se diz, né, Gabi? Exatamente. Agora, a popularidade do Evo Morales é algo a ser levado em conta, né, também. Então, a gente não sabe como vai ser quando chegar lá, né? Porque ele não é café pequeno na política ali da Bolívia. Ele fez muita história já lá, né? E abriu duas correntes dentro do mesmo partido, né? Então, também é algo a ser levado em consideração, sem dúvida. Agora há pouco a gente está acompanhando também e vai trazendo questões históricas ali da Bolívia, né? O Leandro Demore estava agora há pouco relembrando como a imprensa, né, veículos aceitaram sem questionar o relatório da Organização dos Estados Americanos que estava apontando fraude nas eleições do Evo Morales e que agora reconheceram que há erros no documento. A gente está falando aqui em novembro de 2019, né? Aquele outro golpe. Exatamente, quando o Evo Morales era presidente. Do Almagro. Exatamente. Da OEA, que foi rapidinho dizer que havia dúvidas a respeito da eleição. E ele ganhava pela terceira vez consecutiva, o Evo Morales. E isso deu o argumento para que a direita desse o golpe. É uma eleição que tem suspeita de fraude, então vamos dar um golpe. Foi mais ou menos isso. Então, o relatório da OEA deu munição ou combustível para aquele golpe de 2019. Eu queria só relembrar, aproveitando que nós estamos dando essa passada pela história recente da Bolívia, que tem uma divisão muito forte na Bolívia, regional também. As regiões mais baixas de Santa Cruz de la Sierra, mais próximas do Brasil, já tive algumas vezes lá, parece muito com regiões, vamos dizer, de Mato Grosso do Sul, região de produção agrícola muito forte, Heloísa, inclusive com presença de agricultores brasileiros investindo, plantando soja. Então, Santa Cruz de la Sierra se vê mais como é a região mais branca, mais europeia, né, assim, da Bolívia. E tem muito preconceito com as regiões mais altas, onde a maioria é indígena. Então, tinha essa divisão e, geralmente, a oposição ao Evo, a oposição ao MAS, ganhava as eleições lá em Santa Cruz de la Sierra e partiu de Santa Cruz de la Sierra e de outras regiões mais baixas, vamos dizer assim, né, da Bolívia, o movimento golpista de 2019, com base social, inclusive, naquela oportunidade. Agora, me parece um movimento realmente mais isolado de um chefe militar que tentou um ato assim, sem muito apoio, sem muita leitura política do que estava acontecendo, Gabi. Bem diferente do golpe de 2019, que chegou a tomar o poder, chegou a ficar no poder um ano, a Jeanine Áñez, até depois ser revertido e ela ir parar na prisão. E o Arce ganha a eleição como resultado desse contra-ataque democrático e novas eleições. E o Arce é o presidente até agora. Isso. A gente tem também mais um posicionamento internacional. A vice-presidente da Colômbia foi para as redes sociais também defender e condenar, olha só, condenamos veementemente o golpe de Estado na Bolívia e a gente expressa o nosso apoio e solidariedade ao povo boliviano, ao presidente Luiz Arce. A América Latina está unida contra qualquer tentativa de impedir a busca por melhores condições de vida. Não podemos permitir qualquer ataque às nossas democracias, à vontade do povo
é para ser respeitada, diz a vice-presidente da Colômbia, que, como eu disse, a América Latina respondendo prontamente a essa tentativa de golpe na Bolívia, né? Ela que, além de vice-presidenta, é ministra da Igualdade e da Equidade, de políticas para equidade e igualdade na Colômbia. Tem um papel importante, é a vice do Gustavo Petro, uma liderança importantíssima também. Então, olha, eu acho que houve um rechaço forte na América Latina, na América do Sul principalmente, mas também na América Central. A presidenta eleita do México, eu vi, foi das primeiras a se manifestar, a Cláudia Sheinbaum, e falou, não, Sheinbaum, né? Sem golpismo, então México, Honduras, Nicarágua, Cuba, depois aqui Colômbia, Brasil, Uruguai, governado pela direita democrática, Chile, então... Praticamente todo mundo se pronunciou, com exceção, eu não vi. O governo peruano está na mão de uma direita golpista e o governo do Equador que está na mão da extrema-direita. E o Milei, hein? Alguém viu o Milei falar alguma coisa, o presidente da Argentina? Pois é, ia perguntar, cadê o Milei? Pois é. Foi também o alvo de crítica do presidente Lula hoje em entrevista, né? Falou do Milei o Lula, Falou do Milei também. E não por acaso, né? Não por acaso, porque é um momento crucial para ele se pronunciar, né? Enfim, toda a América Latina apoiando a presidência da Bolívia. A gente tem também, agora há pouco eu estava falando, né, Lô, da troca, principalmente do general do Exército, que agora é o José Sánchez Velázquez. O comando da aeronáutica também foi trocado, a gente ouviu ali rapidamente durante a entrevista, né, a conferência ali de imprensa, mas agora a gente tem os nomes dessa nova organização que está à frente das Forças Armadas. O comando da aeronáutica passou a ser do general Zabala Alvarez, o da Marinha foi para as mãos do vice-almirante Renan Wilson Guardia Ramírez. Então, agora o Velázquez, como comandante do Exército, já disse que todos os militares têm que voltar para a rua e que, aliás, perdão, né? Que os militares que estavam nas ruas deveriam voltar para os quartéis. Então, que ninguém quer ver, ele disse, essas imagens que a gente está vendo nas ruas. Agora, o que a gente está acompanhando, conforme as televisões locais, é o povo nas ruas, né? Justamente se mobilizando contra essa tentativa de golpe. Eu estava olhando aqui, buscando nas redes lá das lideranças da Argentina. O presidente Milei não se pronunciou. Eu não vi também nas redes oficiais da República Argentina nenhum pronunciamento contra o golpe. Eu vi sim o Alberto Fernandes, o ex-presidente peronista que saiu do governo com popularidade baixa, mas que é um democrata, um peronista defensor da democracia e que, inclusive, deu guarida, né, deu asilo para o Evo Morales na tentativa de golpe de 2019. O Alberto Fernandes, sim, se pronunciou e disse que é um levantamento antidemocrático de algumas unidades que merece o mais enérgico repúdio, diz o ex-presidente argentino Alberto Fernandes, enquanto o Milei, da extrema-direita argentina, guarda um silêncio absoluto. Pelo sobre menos o que acontece o vice-presidente da Argentina, né, defendendo a democracia, porque se a gente for esperar, né, o vice-presidente ou o ex-presidente. O ex-presidente. Porque se for esperar o presidente Javier Milei, de fato, acho que a gente não vai ter um posicionamento tão cedo. Exatamente. Hoje, um dia que o presidente Lula falou bastante, a gente tem outras notícias também. Gabi, a qualquer momento nós podemos voltar com informações e novidades sobre o que está acontecendo na Bolívia. Aparentemente, felizmente, foi debelado o golpe de Estado em La Paz, na Bolívia. A qualquer momento a gente volta, Gabi, porque a gente tem outras informações importantes nessa quarta-feira. A gente vai chamar o nosso convidado, na verdade, que é advogado criminalista, também foi secretário nacional, né, o Augusto de Arruda Botelho, mas aproveitando que a gente está falando a respeito disso, ele pode falar com muita propriedade sobre o assunto, principalmente a importância dessa reação tão rápida, uma mobilização internacional, uma resposta da sociedade também da Bolívia, a importância disso para a democracia, não só da Bolívia, da América Latina, né? Boa noite, Botelho, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado. Boa noite, prazer falar com vocês, Gisele, um prazer acompanhar as notícias aqui, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Importantíssima a rapidez da resposta dos democratas, é sempre essencial em situações como essa. É triste ver que um país vizinho que useira-e-vezeiramente sofre com tentativas de golpe, mais uma vez na data de hoje sofreu, mas eu fiquei feliz, primeiro do apoio internacional, quase que unânime, obviamente daqueles que a gente jamais esperaria, não tenho que esperar mesmo de quem a gente não espera nada, mas eu fiquei feliz do resultado. É isso, muito bom. A gente vai trazer também outras informações. Elô, quer fazer uma pergunta a respeito disso também?
Eu queria ir para a história da descriminalização. Decisão do Supremo, se Sim. me permite. Por favor, Elô, vamos lá. Porque hoje, finalmente, eu acompanhei a sessão lá no Supremo e me parece, eu queria saber, na sua opinião, se foi um avanço. Acho que muita gente esperava mais, a gente sempre quer uma solução mais clara, mais definitiva, mas me parece que foi um avanço. Gostaria de saber o que você achou. Acho que nós temos que comemorar vitórias. Essa é uma vitória, é um marco importante para uma nova discussão de uma lei de drogas mais eficiente, mais humana, mais justa. É o início muito importante, é um marco realmente, é uma data que nós temos que comemorar. Eu não vou chamar de pequena vitória, porque não é uma pequena vitória, é uma vitória grande, apesar de não ser aquilo que o próprio recurso pedia, né? Vamos lembrar que este recurso, que é de um caso concreto, mas depois foi transformado numa repercussão geral, ou seja, vai servir aí para todo e qualquer caso que trate da matéria, ele falava da inconstitucionalidade, ele pedia a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que diz que portar droga para consumo é um crime. O pedido, inclusive, eu fiz parte desse recurso, há muitos anos atrás, e faz tanto tempo que, se vocês olharem a minha sustentação oral no Supremo, nem barba branca eu tinha ainda. A gente vai trazer já. A gente tem essa imagem, viu, Augusto? A gente tem essa imagem. Vamos mostrar essa imagem? Eu não quero ver de novo. Não? Vai ser obrigado a ver. Vamos mostrar aqui? Não, por favor. O pedido era, então, a inconstitucionalidade do artigo 28 para todas as drogas, né? Houve ali, depois do voto do relator, do ministro Gilmar Mendes, uma modulação. Olha lá, pronto, viram. É isso. Este sou eu. Pra você ver como faz tempo que esse julgamento começou. Acabaram definindo que só seria para maconha, o que não era o pedido original, mas eu acho que é um grande passo, de qualquer forma, para uma revisão de uma lei que é profundamente ineficaz, uma lei que produz injustiças tamanhas. Então é um começo, é uma vitória, temos que comemorar, sim. Então, só para contextualizar aqui, para quem não acompanhou essa história hoje, foi a definição de 40 gramas, né, o que vai diferenciar o usuário de um traficante de maconha. Então, essa quantidade ela foi definida hoje. A gente teve ontem a votação, na verdade, pela descriminalização do porte da maconha, e hoje foi a continuidade dessa história. Então, 40 gramas são exatamente o que o nosso colunista aqui do ICL, o Guilherme Amado, trouxe como apuração ontem já, né? Ele adiantou para a gente que, com base ali em conversas com interlocutores do Supremo Tribunal Federal, seria essa a definição, né? Um acordo na quantidade, porque alguns ministros falavam em 60, a mínima de 10, então se chegou a essa quantia, o que fica valendo até que o Congresso depois tome uma decisão, né, Rodrigo? Isso, e só para lembrar, a gente tem aqui o quadro, Augusto, dos ministros que votaram pela descriminalização. Depois, se você até puder ajudar a gente a entender exatamente o que quer dizer isso, mas a gente tem aqui o quadro, né? Quem votou para considerar que a maconha não é crime, foram 8 ministros, a gente pode colocar aí na tela, se for possível, produção, e 3 ministros votaram, aí então, os 8 que votaram para considerar que o uso da maconha, portanto, abaixo de 40 gramas, agora está definido, não é crime. Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre Moraes, Carmen Lúcia e Rosa Weber, que votou ainda antes de se aposentar, claro, porque agora no lugar dela está o Flávio Dino. E 3 ministros votaram no sentido contrário, foram derrotados, são os ministros, vamos colocar aí na tela, André Mendonça, Nunes Marques e Cristiano Zanin. Gabi, se a gente poderia pedir para o Augusto Botelho, então, explicar para a gente a diferença, não é uma legalização, portanto, da maconha, é uma descriminalização. Na prática, o que isso significa? Se a polícia parar um sujeito, uma pessoa com 30 gramas, com 2 baseados de maconha, usando o português claro, o que acontece a partir de agora, segundo essa decisão do Supremo, Augusto Botelho? Bom, vamos falar primeiro da lei, o que a decisão diz, e falar da prática. A gente vai precisar um pouquinho mais de tempo, vamos dizer assim, de depuração dessa decisão, para ver qual vai ser o resultado prático disso nas ruas, nas delegacias e nos fóruns. Mas vamos entender primeiro a parte técnica. A lei de drogas, ela já não previa, no seu texto original, a prisão em flagrante ou qualquer tipo de prisão para aquele que fosse encontrado portando droga para consumo, certo? Ela previa uma série de medidas
que não seriam medidas de prisão, mas seriam medidas aplicadas pela justiça criminal. Então poderia ser uma palestra de conscientização, a prestação de serviço à comunidade, dependendo do caso concreto, um juiz criminal aplicaria essa sanção. A gente ainda estava dentro do sistema de justiça criminal. Essa decisão do Supremo faz o quê? Transfere da justiça criminal para a justiça administrativa esta eventual pena. Então nós não falamos mais agora de um crime, nós não falamos mais de justiça criminal, nós vamos falar de um ilícito administrativo, que ainda vai haver um período de transição, ainda vai ser provavelmente pelo CNJ, com a participação da Anvisa, também com a participação do Congresso eventualmente, estipulado que tipo de punições administrativas de um ilícito administrativo vão ser aplicados para aquele que portam para consumo abaixo de 40 gramas maconha. A gente sai da esfera da justiça criminal e cai numa esfera administrativa. Esse é o ponto técnico que é importante entender. O reflexo disso no dia a dia, a gente vai ter que esperar um pouquinho, até porque hoje os ministros decidiram um período de transição, eles chamaram. O que vai acontecer? Durante esse período de transição, pessoas flagradas portando droga para consumo ainda serão levadas para delegacias de polícia. Nessa delegacia de polícia, então, será feita uma pesagem dessa droga, será feita uma coisa que a gente chama de termo circunstanciado, e esse termo circunstanciado, que é a formalização dessa ocorrência, será encaminhado para um juizado especial criminal. Então a gente, apesar da decisão do Supremo, vai ter um período de transição em que a justiça criminal ainda ficará responsável por esses casos. Eu até comentei numa rede social mais cedo agora que a gente tem que cobrar que esse período de transição seja rápido, né? O CNJ, o Congresso, aí vai ser definido quem de fato vai estipular as novas regras, tem que decidir rápido, para a gente não correr o risco dessa lei, dessa mudança, não é uma lei, uma mudança do Supremo cai aí em desuso ou fique esse período de transição por um período muito longo, que aí na prática não vai funcionar nada, porque usuários continuarão sendo levados para delegacias e continuarão tendo que ir na justiça criminal receber algum tipo de pena. É isso. Muito bem. Diga, Elô. Agora, pela lei atual, as pessoas já não deveriam ser presas, né, por portar maconha para consumo. E hoje até durante o processo, o ministro Barroso, alguém perguntou, mas a gente tem que resolver como é que vai fazer, acho que foi o ministro Alexandre de Moraes, muito preocupado como vai ser na prática, o que acontece a partir de amanhã, a partir dessa decisão do Supremo, as pessoas vão para onde? Aí o Barroso falou assim, não vão para lugar nenhum. Para ele não tinha que levar ninguém para lugar nenhum. Leva a droga e libera a pessoa. Não é isso que vai acontecer. Eles vão para esse tribunal, juizados especiais criminais. Então, na prática, ninguém deveria estar sendo preso e continua não devendo estar preso. Então, como a gente faz a prática funcionar o quanto antes para que realmente ninguém vá preso, né? O preso, detido, isso já não acontecia para porte para consumo e vai continuar não acontecendo. O que esse período de transição faz é ainda encaminhar para uma delegacia para formalização da apreensão da droga e comunicação do juizado especial criminal. Tá? A gente tem que fazer com que esse período de transição seja muito rápido, para que instâncias administrativas, que vão ser definidas pelo CNJ, quem vai fazer a pesagem da droga, por exemplo, para saber, é o policial militar que faz a abordagem? Vai ter algum centro especializado, alguma nas cidades, aonde isso vai ser feito? Não é fácil de decidir. Pareceu meio confuso o julgamento de hoje, e a gente teve a intervenção do ministro Alexandre de Moraes, que, vamos lembrar, foi promotor de justiça, foi secretário de Segurança Pública do maior estado do Brasil, está bastante acostumado. Houve ali uma importante participação do ministro Alexandre de Moraes de colocar um pouco o ideal, de colocar a utopia, não é utopia porque ela já se tornou realidade de alguns ministros, de descriminalizar o porte pro dia a dia do sistema de justiça. Eu, com mais de 20 anos de advocacia criminal, estava muito preocupado, mas como é que vão resolver? Como é que vai ser feito isso? E a gente já percebeu que os ministros do Supremo, bem da verdade, decidiram macro, mas pensaram um pouco no micro. A discussão foi feita em andamento hoje, durante a sessão extraordinária que eles fizeram. Não tem uma definição. Essa definição vai ser feita pelo CNJ a partir do momento em que o caso se finalizar. Porque, vamos só lembrar, pode haver algum recurso ainda, recurso que não tem nenhuma capacidade de modificar alguma coisa, mas eventualmente um recurso no Supremo ainda pode ser apresentado por alguma parte. Quero agradecer aqui. Posso te passar só mais uma preocupação? Não, tempo, só uma coisinha rápida?
eles disseram que o Congresso é que vai definir a quantidade. E se o Congresso dizer 0,1 grama? Não, a quantidade está definida pelo Supremo. A quantidade, não vejo por que o Congresso possa se manifestar sobre essa quantidade. O Supremo saiu com essa quantidade fixada. Óbvio que há uma PEC, haverá uma pressão. Eu vejo que, especificamente em relação à quantidade, o Congresso vai pressionar a PEC, porque até o próprio Rodrigo Pacheco, depois do julgamento de ontem, já se manifestou nesse sentido. Mas falar sobre quantidade, aqui a opinião minha, acho pouco provável. Quero agradecer aqui a presença do Augusto de Arruda Botelho, que é advogado criminalista, também foi secretário nacional de Justiça. Obrigada pela sua gentileza de ajudar a gente a entender o julgamento e, né, o que está em jogo em relação à descriminalização da maconha e também o contexto na Bolívia, que a gente vai voltar a falar agora. Obrigada. Dizer que a barba dele ficou boa, mais branca assim, também, viu? Eu preferia aquela inteira preta. Obrigado, gente, pelo convite, estou sempre à disposição. Obrigada, doutora. Até a próxima. A gente volta a falar da situação na Bolívia, porque a gente tem novidades e pronunciamentos também. Os veículos blindados, todos os soldados estão começando a se retirar realmente ali da praça em frente ao Palácio Presidencial, viu, Rodrigo? Informações da imprensa local, que está acompanhando toda a história por lá. A gente está de olho aqui, fazendo tudo ao mesmo tempo. Não, e eu estava vendo as imagens. Olha, a gente ficou muito, né, Heloísa, Gabi, todos e todas que nos acompanham, desde o fim da tarde, muito fixado no que acontecia dentro do Palácio. Mas começaram a aparecer as imagens do entorno do Palácio e a resistência popular foi fundamental também. Olha as imagens, o povo se reuniu muito rápido. Por volta de 2, 3 da tarde começou a tentativa de golpe e no fim da tarde já havia mobilizações como essa que nós estamos vendo aí na tela, o povo colocando fogo ali nas ruas no centro de La Paz e colocando a polícia para correr, literalmente. Esta cena agora, olha. É um momento em que o povo se mobiliza e coloca as tropas golpistas para recuando. Né? Então, uma força da mobilização social e política do povo boliviano, que há muito tempo tem essa marca, né, Gabi, de ir para a rua, desde o movimento que ajudou a eleger o Evo Morales, durante todo o governo dele, na resistência ao golpe de Estado de 2019 e agora, de novo, na resistência a esse golpe. São as imagens de agora a pouco, e logo depois disso, o presidente Luiz Arce controlou a situação, demitiu o chefe golpista do Exército e retomou o controle do país, Gabi. Então, importante a gente ver essas imagens da resistência democrática na rua, imagens que chegam de La Paz. Importantíssimo, inclusive, o Luiz Henrique Sobreira, que é embaixador do Brasil na Bolívia, disse essa mesma coisa, que o que ele está observando é que não tem mais sinais de tropa nas ruas, na praça principal, o que tudo indica que essa tentativa de golpe de Estado fracassou. Ele deu essa afirmação agora, Elu. Gente, achei o fim dessa imagem que a gente estava mostrando agora uma aula de história para toda a América Latina, né? Você vê a força da vontade popular, botou para correr. Claro, a gente não pode romantizar. É lógico que não era uma decisão coesa das Forças Armadas dar esse golpe, porque senão essa não seria a cena que a gente estaria vendo. Mas em vários momentos da história na América Latina não foi preciso, né, uma força tão coesa assim das Forças Armadas para dar um golpe. Né? Você colocar tanque na rua, colocar esses policiais militares que são vinculados ao Exército, e algumas vezes você consegue o seu intento. E essa mobilização da população boliviana, que foi fundamental para rechaçar o golpe 5 anos atrás, foi imediata. As pessoas correram para o palácio e foram defender a democracia. Então, essa imagem é uma imagem histórica. Histórica. E sabe o que eu ia falar? Não sei se vocês notaram, mas está faltando alguém aqui na nossa mesa hoje, né? Querido Chico Sá, que por compromissos... Cadê o Chico Sá? Muita gente perguntando aqui no nosso chat, cadê o Chico Sá? Ele está com compromissos, hoje, né? Justo hoje que tem golpe de Estado na Bolívia, o Chico Sá não está. Mas daí, ele está de olho, ele tinha compromissos pessoais, mas ele acabou de postar, olha o que o Chico Sá postou, para a gente trazer a voz do nosso colega aqui, apesar de não estar presente. Está contemplado, viu, Chico? Está contemplado. Chico, olha, um alerta sopra do altiplano boliviano. O Brasil está demorando demais a punir os militares do 8 de janeiro, incluindo o chefe Mor. Acorda! Então, é o recado do Chico Sá.
O Chico, Excelente. em poucas Sempre... palavras, tem essa capacidade, né? Ele sempre vai no ponto, né? Impressionante. Ele escreve como se escrevesse um haikai, aquele poema japonês de pouquinhos, de versos curtos. Mas é isso, né? Então, um sopro que vem do altiplano e manda um recado para o Brasil. Estamos demorando demais para punir os chefes golpistas, porque a gente fica lembrando do 8 de janeiro, né, Heloísa? Que não teve, assim, um comando militar como teve essa tentativa. E que só teve peixe pequeno até agora. Só peixe pequeno capturado, né? Então, a Bolívia destituiu o chefe militar golpista. O Brasil não botou na cadeia nenhum militar que comandou o golpe de 8 de janeiro ainda. E eu acho, Rodrigo, que são duas lições nisso aí. Não é apenas a lição para o setor, para os responsáveis, né, pelo jurídico, pelo processo, para colocar na cadeia, julgar, investigar. É para a nossa organização social, popular. A sociedade brasileira tem que acordar que é ela que tem que estar mobilizada para exigir o que quer e fazer com que se cumpra a regra da democracia, como a gente está vendo aí na Bolívia, né? Não pode ser simplesmente esperar das autoridades que façam tudo, a gente tem que se organizar e tem que se mobilizar. Olha, daqui a pouco a gente vai mostrar, porque teve gente aqui da extrema-direita brasileira, da extrema-direita brasileira, oriçada, viu? Achando que havia um golpe. Eles gostam de golpe. Vamos colocar na tela Vamos colocar? exemplo aqui de quem falou, né? Olha só. Ricardo Salles, Rodrigo. Em Bolívia, las melancias tienen cojones. Vamos traduzir. Melancia é um termo, né, para general. Eles usam melancia, eles falam que são os generais que são verde e amarelos, mas por dentro são vermelhos, que são os militares que não deram o golpe. Então, a extrema-direita bolsonarista critica o comando militar brasileiro porque não deu apoio para o 8 de janeiro para desfechar, para terminar de fazer aquilo que os golpistas de 8 de janeiro tentaram aqui no Brasil é um termo comum. Né? A extrema-direita usa, os melancias são generais melancias. Então, ele está dizendo que na Bolívia, os melancias têm coragem, que é uma expressão de meio assim, de baixo calão, assim, para dizer isso. Ele está comemorando um golpe, colocou entre aspas para dizer, não sou eu que estou dizendo, são outros que estão falando e tal. É um apoio ao golpismo, É um apoio ao golpismo. É um apoio ao golpismo. Declarado. Não, que canalice. É um canalha, assim, reincidente, vamos dizer assim. Uma pessoa que defende isso não poderia ter um mandato. Mandato no qual ele foi eleito pelo povo. Ele devia perder o mandato imediatamente. O problema é que a nossa comissão de ética, né, Lu? Né? Não vai dar uma resposta a isso, como deveria dar, né? Porque isso é um apoio a um golpe de Estado num país vizinho na América Latina. O Ricardo Salles é aquele que foi fotografado lá de Madeira, Madeira que teria sido derrubada de maneira ilegal na Amazônia. O Ricardo Salles era o ministro do Meio Ambiente, que na famosa reunião ministerial do Bolsonaro, que foi gravada, disse, vamos passar a boiada, é o que deu essa expressão, né? Do vamos passar a boiada. É um bolsonarista radical que, apesar de ser um bolsonarista radical, não tem nem o apoio do Bolsonaro para ser candidato a prefeito de São Paulo, que era o que ele queria. Não consegue, não conseguiu ter o apoio. O coach, o Pablo Marçal, teve mais apoio do Bolsonaro do que o Salles, mas ele continua golpista, ele continua extremista. Ele que já fez campanha com munição, dando a entender que era munição para usar contra o MST no Brasil. Então é um homem que usa essa sintaxe e essa linguagem da violência e do golpismo há muito tempo. E está fazendo de novo, como disse a Elô, detentor de mandato democrático, brincando com golpismo na América Latina. Então, a gente sabe bem quem é essa turma, Gabi. Exatamente. Agora, a gente tem também pronunciamento da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, que disse que esse movimento golpista na Bolívia tem que ser repudiado por todas as forças democráticas. Solidariedade ao governo constitucional do presidente Luiz Arce. Então, na contramão, justamente, do posicionamento do Ricardo Salles, né, que é um parlamentar da extrema-direita, como bem chamou a atenção a Elô, né, não poderia ser um parlamentar com um posicionamento que não apoia a democracia, né? Afinal, ele foi eleito democraticamente, mas não apoia a democracia, né? É isso. A Gleisi Hoffmann diz exatamente isso que está aí na tela, né? O movimento golpista na Bolívia tem de ser repudiado por todas as forças. Solidariedade ao governo do presidente Luiz Arce. Gabi.
Quem falou agora há pouco também foi o Evo Morales, gente. De novo? Ele tá falando bastante. Isso, ele também tem publicado bastante aqui nas redes sociais, porque a gente estava falando da mudança do alto comando militar, e ele falou, olha, gente, além dessa mudança do alto comando militar, deve ser imediatamente iniciado um processo criminal e com a demissão do general Zúñiga. A gente já viu, ele foi destituído, mas diz também, o Evo Morales bate nessa tecla de que é necessário um processo criminal e dos cúmplices dele também, em cumprimento à Constituição e à lei das Forças Armadas do país. E realmente, né, gente, não tem que ter uma resposta à altura de uma tentativa de golpe. E também quem se pronunciou, Gabi, foi o Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Agora há pouco, Heloísa, a gente trouxe a vice-presidenta e agora o presidente colombiano, Gustavo Petro, total rechaço ao golpe militar na Bolívia. Eu convido o povo boliviano à resistência. A América Latina deve se unir a favor da democracia. A Embaixada da Colômbia vai dar refúgio a eventuais perseguidos. Felizmente, apesar dessa oferta do Petro, parece que não precisou, né? Porque ele falou isso por volta de 6 da tarde, né? Mas a essa altura o golpe já está debelado. A solidariedade também do presidente da Colômbia. Realmente quem faltou foi o Milei. Quem faltou ao rechaço ao golpismo foi o Milei, é o único dos países mais importantes aqui na América do Sul, né? Como disse o Botelho, de onde não se espera nada, que não vem nada. Não vem nada. Exatamente. Aliás, o que vem da Argentina é hiperinflação, recessão com queda no PIB, fome e destruição nacional. Isso vem. Arroxo, e também vem pedido de ajuda quando falta gás. Exato. Aí ele pede ajuda para o Lula, mas depois chama de comunista. E também Mas pedido de desculpa pelo papelão que faz é que não vem, né? Não vem mesmo. E também recebe golpistas do 8 de janeiro lá na Argentina. Também está recebendo os golpistas. Também recebe. Isso. Mas acho que é um balanço dessa jornada em que a gente começou preocupadíssimo e agitado aqui, né, a nossa equipe toda aqui na redação, com mais uma tentativa de golpe. Imagine, 5 da tarde as imagens eram essas, militares correndo no meio da rua. Vamos ouvir, vamos ouvir. Está bien que los paquetes de puta facho de mierda. Lúcio não está solo. Lúcio não está solo. Outra palavra não posso falar. O último... O último é o palavrão, né? Lúcio não está solo. E ali as bandeiras que simbolizam... Olha as bombas, gente. As bandeiras que simbolizam, né, o Estado plurinacional, a UIFALA, né, que é essa bandeira multicolorida usada pelas populações indígenas da Bolívia, botando para correr, Heloísa. Esta é a cena em que eles põem para correr a polícia ali próxima ao palácio onde estava o presidente da República. Na Bolívia tem a tradição, eles usam explosivos, né? Os mineiros que trabalham nas minas na Bolívia vão para as ruas. Olha, a polícia teve que correr mesmo, gente. A polícia estava se reposicionando, recuando a essa altura. Olha, eu não sei vocês, mas essas Rodrigo, imagens tem que falar, nas ruas... viva o povo boliviano, viu? Elas são de arrepiar, né, Lô? Eu vendo essas imagens da população, enquanto a gente estava vendo ali os militares, né, indo para cima do palácio, a população se mobilizando ao mesmo tempo, é de arrepiar. Eu vi essa senhora que parecia que estava ali passando pelo centro. Isso. Uhum. Você ia falar, Elô? Escreve aí um pouco, Elô. Não, isso são homens, mulheres, pessoas mais novas, um pouco mais velhas. Você tem um conjunto ali que é representativo da população, né? E uma disposição de luta, de defesa da sua democracia, que realmente é emocionante ver o que os bolivianos fizeram hoje rapidamente, né? É isso. E eu acho que realmente, tem assim, a leitura do que aconteceu, o Luiz Arce sai fortalecido dessa tentativa de golpe, porque mostrou que tem apoio político, apoio social, não ao governo dele, mas à democracia. A democracia. E ele não se escondeu, porque podia, né, ter ficado, vou ficar aqui para ver o que acontece, conforme for eu fujo. Um dia, né, Rodrigo, que apesar de tudo ter acontecido, a gente veio, como você disse, com muita urgência e preocupação, mas a gente teve uma resposta rápida, não só da população, mas também da comunidade internacional e a América Latina também
também se mostrando muito forte nesse momento. Claro, a gente disse, o presidente da Argentina não se pronunciou, mas de maneira geral, a Argentina se mostrando muito forte, muito unida nesse momento. Foi um dia... E eu tô aqui arrepiada nesse final de programa. Agradecer a Heloísa Vilela, que passou o programa inteiro aqui com a gente, veio para ficar 20 minutos, meia hora, e passou quase 1h30 aqui. Ela voltou de férias com tudo. Com tudo, isso. Obrigado pela presença. Imagina, é um prazer, ainda mais para falar dessa reviravolta, né, na Bolívia. Foi sensacional, muito bom de ver. É isso aí. Tem muita gente tem muito que aprender em vários sentidos com o que aconteceu ali hoje, né? É isso. Aí, Elo, um beijo para você. Até a próxima. Obrigado, Elo. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. A gente aqui trazendo os recados também da nossa próxima aula, né? O próximo evento do ICL, que vai ser o Apocalipse Tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia, com moderação do Eduardo Moreira, que vai trazer dados científicos sobre a relação humana com a nossa dependência tecnológica. Vai ser uma aula inédita, gratuita, com o Adam Alter. Então, fica ligado, hein? Porque ele é especialista nessa relação entre humanos e tecnologia, como que a gente pode usar isso a nosso favor, porque não tem jeito, né? Todos nós somos dependentes hoje da tecnologia. Então, vai ser num domingo, dia 7 de julho. Lembrando que para você assistir, apesar de ser gratuito e ser online, você tem que fazer a inscrição. Então, você acessa lá icln2.com.br para fazer a sua inscrição. A gente vai encerrar o nosso programa com o recado do Edu e também encerrar com imagens, né, dessa reviravolta, dessa tentativa de golpe de Estado que a gente teve na Bolívia hoje. Hoje a gente tem também o Provocação Histórica de Cara Nova, em novo horário, gente. Agora é toda quarta-feira, 7h30 da noite. Vem o Lindener Pareto, nosso professor de História, conversar. Olha só quem a gente vai maravilhosa, Maria Rita Kel. Maria Rita Kel. Imperdível, psicanalista, né? Pensadora, né? Pensadora da sociedade, psicanalista de primeira linha, primeiríssima linha. É a convidada do Lindener Pareto. Nesse novo horário, às 7h30 sempre. E, portanto, toda quarta-feira acabou o ICL Notícias Segunda Edição, Provocação Histórica com o Lindener Pareto e os seus convidados e convidadas. É legal que agora as discussões vão ser temas da história linkados com a nossa atualidade. E ninguém melhor para começar, né, para inaugurar esse novo horário, como a Maria Rita Kel, que é maravilhosa, uma pesquisadora incrível, como você disse, né, psicanalista. Ela tem recortes incríveis das pesquisas dela, então quero muito acompanhar a partir de agora. Obrigada, Rodrigo, um prazer sempre dividir essa bancada contigo. Amanhã acho que o Sá está de volta com a gente. É isso aí, viva a democracia e viva o povo da Bolívia que resistiu ao golpe. Democracia resiste, é isso aí. Boa noite a todos. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o ICL. Ele vai nos dar uma aula sobre o vício em tecnologia que tomou conta da vida de todo mundo, enriquecendo empresas e destruindo vidas, explicando quais são os segredos por trás desse vício e nos ensinando a gerenciar esse que pode ser um dos maiores problemas na vida de todo mundo, nos roubar anos de vida literalmente. O nome dele é Adam Alter. Ele que escreveu o best-seller Irresistible, que quer dizer irresistível em português, com muito tempo em primeiro lugar na lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Para você se inscrever na aula que vai acontecer dia 7 de julho, 7/7, às 8 horas da noite, é só você clicar no link que vai estar aqui e gratuitamente se inscrever. Uma aula para assistir com os filhos, uma aula para assistir com todo mundo em casa e uma aula para não perder. Clique agora e se inscreva.